Meu nome é Ana Laíse, eu tô aqui para fazer a devolutiva do problema 1, que seria, no caso, falar sobre o desenvolvimento embrionário, fetal e pós-natal dos membros inferiores e sobre os desvios angulares. Em relação ao desenvolvimento embrionário, ele tem início com o surgimento dos brotos na parede ventrolateral do embrião entre a 5ª e a 6ª semana. Esses brotos eles são constituídos por um mesênquima recoberto por uma crista ectodérmica apical, e eles têm seu desenvolvimento a partir da proliferação e diferenciação desses tecidos, bem como da invasão de vasos e nervos, formando o blastema. O que seria o blastema? O blastema é um conjunto de células ainda indiferenciadas, mas que já dá para saber que órgão ele irá formar. O blastema, no centro dele, ocorre a condrificação e a deposição de matriz cartilaginosa, que futuramente dará origem aos ossos. Em relação ao desenvolvimento dos brotos, ainda na 6ª semana, ocorre o achatamento da parte mais distal deles para a formação do pé, a demarcação dos dígitos para a formação dos dedos e a separação nos segmentos cranial e caudal. Já no período fetal, está mais ligada à rotação desse pé para a posição correta, no caso, em que se inicia com a lateralização, a rotação lateral da parte distal dos ossos tíbia e fíbula e da formação do ângulo do pé. No período pós-natal, é importante primeiro falar um pouquinho sobre a orientação no espaço dos membros inferiores nos planos sagital, transversal e coronal ou frontal. Sabe-se que desvios em um desses planos, ou em mais de um, são recorrentes, podem ser de forma fisiológica ou patológica, e podem ser simples ou complexos, primários ou secundários. Eles são considerados simples quando ocorrem em apenas um plano ou em apenas um segmento. Eles são considerados complexos quando é mais de um plano e mais de um segmento. Eles são considerados primários quando eles não são decorrentes de uma deformidade prévia, e são considerados secundários quando eles surgem como mecanismos compensatórios de uma deformidade prévia. Os desvios no plano transversal são considerados desvios rotacionais, e os desvios no plano sagital ou coronal são os desvios angulares. Em relação ao desenvolvimento pós-natal, sabe-se que os desvios angulares eles fazem parte desse desenvolvimento. Do nascimento da criança até 1 ano de idade, ocorre o que chamamos de desvio invaro, que é aquele em que existe o afastamento dos joelhos, do ângulo dos joelhos e aproximação dos pés. Ele vai até o ano da criança, como eu já disse, tem uma intensificação entre os 6 meses, mas com 1 ano ele tende a sumir. A partir daí tem o desvio em forma de valgo, que já é o contrário, os joelhos eles já vão estar próximos e irá acontecer um afastamento dos pés. Esse tipo de desvio ele vai até os 7, 8 anos da criança, mas tende a voltar novamente na adolescência devido ao pico de crescimento que existe nessa faixa etária. Esses tipos de desvios eles não precisam serem tratados, eles são desfeitos de forma natural, mas precisam ser acompanhados para ver realmente se são normais ou se são de forma patológica. Se forem de forma... não vai dar tempo, mas o acompanhamento você tem que observar a pessoa, primeiro ela em pé, para você observar o ângulo do joelho, a posição das patelas, a posição dos pés. Em deambulação, que seria a pessoa andando, e você olhar a orientação em relação à orientação do joelho, das patelas e dos pés em relação à linha em que a pessoa está andando, e também fazer algumas manobras. Você mesmo, que seria a manobra de bar e outras também que o tempo não vai dar para falar. Mas é isso, basicamente. Lembrando que existem também as que são compensatórias, que podem ser por obesidade, por algum tipo de destruição ou de fratura e outras mais.